Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2020. Bom, nessa quinta-feira que eu reservo para responder algumas perguntas. E nessa semana eu recebi uma pergunta, aliás, inclusive foi uma pergunta que me foi feita na semana passada. Alguém me perguntou assim: pastor, pessoas que estudam muito teologia, isso é perigoso? É perigoso estudar demais teologia? Essa cultura, não sei como é que seria a expressão, esse ensinamento, enfim, isso era muito comum uns anos atrás, quando usava-se um texto fora do contexto, que é aquele: o espírito, a letra mata e o espírito vivifica. Então, tinha essa ideia de que os teólogos eram homens frios, eram homens arrogantes e tal, e aí isso trouxe uma certa resistência ao estudo teológico. Glória a Deus que nos últimos anos isso de fato tem caído. E a resposta para essa pergunta: estudar muito teologia é perigoso? Não, não é perigoso. Pelo contrário, né? Nós devemos investir tempo e devemos investir recursos para crescer no conhecimento da palavra de Deus. Isso é fato, né? Nós devemos investir nessas coisas. O conhecimento da palavra de Deus, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus é algo que está preconizado em todo o texto bíblico, especialmente no Novo Testamento. A nossa igreja é uma igreja que investe bastante em estudo teológico. Nós temos diversos membros de uma igreja muito pequena, de 57 membros, uma igreja que tem um número grande de alunos de teologia, que já fizeram, que estão fazendo, estudando teologia. Então, não, pelo contrário, nós devemos investir. Nós temos a nossa Escola da Nave, que é, sem dúvida alguma, um grande investimento para o crescimento na palavra de Deus. Então, não, pelo contrário, nós devemos sim investir no conhecimento, investir no crescimento da palavra de Deus. Porém, acontece um fenômeno às vezes com alguns estudantes de teologia, e eu não sei explicar o porquê disso, sabe? Talvez aí marca do pecado, ou não sei, assim, tendência natural da pessoa, mas isso não é tão incomum. Isso, aliás, é muito comum, de pessoas que estudam teologia e ficam, por exemplo, arrogantes e soberbos. Começam a achar que o pouquinho de estudo que eles tiveram já os transforma em pastor, né? Como se estudar teologia trouxesse o dom pastoral, o dom da pregação, né? O dom da homilética ou o dom da retórica para alguém, ou até o dom mesmo de liderar, porque ele fez teologia, agora ele é o líder supremo, né? A teologia às vezes traz uma soberba, a pessoa começa a se achar melhor do que o outro, começa a achar que toda opinião que o outro dá é errada e que ele tem sim o último ensinamento bíblico nas suas mãos. Então isso acontece, é um fenômeno que não é muito incomum. E a gente percebe isso acontecendo às vezes a alguns irmãos. É engraçado que às vezes são pessoas que nem estudaram tanto, às vezes fizeram ali, né, um curso na igreja, ou até mesmo um pequeno curso de teologia, modular às vezes, né? Ou até faz uma faculdade ali, faz uma primeira faculdade, né? Nem começou a dar aula ainda, nem começou a fazer nada com o curso de teologia, já começa a achar arrogante e soberbo. Isso de fato acontece. Inclusive tem um livro que chama Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira, que é fantástico. Ele vai falar basicamente sobre isso, não sobre os estudantes de teologia que ficam arrogantes, mas o fato de que a nossa inteligência diante da grande inteligência de Deus é nada. Segundo, acontece com muitos estudantes de teologia que eles não produzem fruto. Então eles estudam teologia, ficam lá no seminário, ficam no curso de graduação de teologia 2, 4 anos, 6 anos, mas não produzem fruto qualquer, nem espiritual no seu caráter. Então continuam fofoqueiros, maledicentes, reclamam, tá tudo ruim, falsificados, né? Tem uma vida na internet fantástica, mas a gente sabe que na prática não existe. Enfim, são insubmissos, rebeldes e tal. Então não tem fruto de mudança de caráter nenhum e também não tem fruto físico. Não lideram uma célula, não dão aula numa escola bíblica dominical, não pregam, não plantam uma igreja, não
fazem absolutamente nada com tudo aquilo que receberam. Então, esse é um sinal muito ruim. Isso acontece com alguns estudantes de teologia, sim. E em terceiro lugar, não crescem espiritualmente. Isso é o pior. Ficam bebezinhos na fé. E o pior, acham que são adultos, né? É como aquela criança lá de 10, 11 anos que você fala com ela assim, você não deve fazer isso porque você não tem idade, e ele já se acha super autônomos. Então, pastor, por que eu devo estudar teologia já que tem esses problemas todos? Primeiro, para não cairmos no engano, para não cairmos nas heresias. Né? Segundo, para crescermos espiritualmente, porque o oposto existe. Quando estudamos, crescemos espiritualmente, sim, de fato, frutificamos, de fato, nós podemos então avançar no crescimento. E terceiro, devemos estudar teologia para servir melhor os nossos irmãos. E esse talvez seja o ponto central do estudo da teologia. O estudo da teologia está ligado em servir e não ser servido. Está ligado em alcançar um número maior de pessoas com o dom que Deus tem me dado. Então é isso, pessoal. Vamos estudar teologia, vamos estudar na Escola da Nave, vamos fazer seminários, mas sem perder de vista que o principal para o estudo é não cair nas heresias, crescermos espiritualmente e também servir melhor os nossos irmãos, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira a todos.